Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 5 e o título dessa aula é o diagrama de Linus-Pauling. Galera, essa aula era para estar junto com a nossa aula anterior, onde eu falei um pouquinho sobre distribuição eletrônica, só que como eu tive um problema com o meu arquivo na hora que eu fui editar o vídeo, eu acabei perdendo essa segunda parte da aula e eu tive que deixar a segunda parte para hoje, tudo bem? Então, basicamente, toda essa aula vai ser dedicada a trabalhar uma coisa, o diagrama de Linus-Pauling. Tranquilo? Galera, a partir de agora, o conteúdo de química vai começar a ter um nível de dificuldade maior. Então, um conselho que eu dou é: tenta assistir o vídeo com bastante atenção, prestando bastante atenção nas explicações, voltando quantas vezes for necessário. E lembrando, gente, todos os dias eu estou online no Google Meets para tirar dúvidas tanto do conteúdo quanto das atividades. Então, assistiu a aula, teve dúvida? Me procura lá no Google Meets que eu estou disponível amanhã todo. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E galera, o que seria o diagrama de Linus-Pauling? O diagrama de Linus-Pauling é uma ferramenta que nos ajuda a fazer distribuição eletrônica. E a gente vai ver que o diagrama de Linus-Pauling é a maneira mais adequada de se fazer a distribuição eletrônica do elemento. Ou seja, a partir de agora a gente só vai utilizar o diagrama de Linus-Pauling para fazer a distribuição eletrônica. E galera, aqui na direita eu tenho uma imagem do que seria esse diagrama. Só que a gente tem um problema. Se eu só trouxesse essa imagem para vocês e explicasse o funcionamento e como a gente utiliza, ia ficar um pouco complicado e talvez vocês não entendam muito bem. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de explicar primeiro de onde vem o diagrama de Linus-Pauling, o que ele representa em um átomo, tudo bem? E aí depois eu trabalho com vocês como utilizar. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Nessa aula eu vou ter duas partes. Uma primeira parte, onde a gente vai compreender o diagrama de Linus-Pauling, ou seja, eu vou explicar de onde ele vem, qual a sua importância, os princípios que envolvem a formação do diagrama de Linus-Pauling. E na parte B vai ser a parte mais prática. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar, ou seja, a gente vai aprender como utilizar o diagrama de Linus-Pauling de uma forma simples e prática. Então, galera, dica para vocês. Eu vou começar com a parte A. Se estiver começando a ficar complicado, você começar a se perder, vai indo com calma, voltando quantas vezes for necessário, sem pressa. E por que eu falo isso? Porque na parte B, que é quando a gente vai aprender a utilizar o diagrama de Linus-Pauling, como a gente vai fazer isso de uma forma mais simples e mais prática, vocês depois podem voltar na explicação da parte A, que vai ficar mais fácil de entender. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira parte, onde a gente vai compreender o diagrama de Linus-Pauling. Galera, antes da gente entrar em detalhes do diagrama de Linus-Pauling, a gente precisa entender um problema que eu já propus para vocês, que é o seguinte: por que a gente não pode considerar apenas o modelo atômico de Bohr para fazer distribuição eletrônica? Igual eu falei para vocês, o modelo atômico de Bohr apresenta uma limitação. E qual seria essa limitação? Bom, o modelo atômico de Bohr só é capaz de explicar de maneira efetiva, ou seja, de maneira eficiente, átomos com no máximo duas camadas. Ou seja, esse modelo ele apresenta erros significativos da terceira camada em diante. Ou seja, o modelo atômico de Bohr ele só serve para átomos com duas camadas. Átomos com 3 ou mais camadas já fica difícil explicar a distribuição eletrônica com esse modelo. E por que isso acontece? Gente, vamos parar para pensar na lógica. Olha para a primeira camada. Quantos elétrons cabem nessa primeira camada? 2 elétrons. Então, na primeira camada, cabem 2 elétrons. Na segunda camada, cabem quantos? 8 elétrons. E agora, na terceira camada, cabem 18 elétrons. E na quarta camada, 32. Reparem o seguinte, a partir da segunda camada, a quantidade de elétrons aumenta significativamente. Ou seja, a partir da terceira camada, a quantidade de elétrons aumenta muito. E o modelo atômico de Bohr se limita a explicar a terceira e a quarta camada justamente por isso. Porque Bohr não explica como é possível a gente ter tanto elétron em uma única camada. O modelo atômico de Bohr só diz o seguinte: na terceira cabe 18, na quarta cabe 32, na quinta 32. Porém, ele não explica como isso é possível. Tudo bem? Então, a partir de agora, o que a gente vai ter que fazer? Para explicar a distribuição eletrônica da terceira camada em diante, ou seja, a partir da terceira camada, a gente vai ver que é necessário levar em consideração uma coisa muito importante, que é a interação entre os elétrons. E só lembrando, gente, o que seria a interação entre os elétrons? É uma coisa que eu já falei com vocês, já repeti várias vezes, né? Como 2 elétrons possuem carga negativa,
Quando eu aproximo dois elétrons, eles tendem a se repelirem, ou seja, eles se afastam. Então, eu posso dizer que elétrons, por possuírem cargas negativas, eles se repelem. E aí, qual que é o nosso problema, gente? Se a partir da terceira camada a gente começa a aumentar a quantidade de elétrons, a gente está dizendo o seguinte, a gente está colocando mais elétrons em uma única camada. Ou seja, a gente está colocando um monte de carga negativa que se afasta mutuamente em uma mesma camada. Tudo bem? Então, para a gente entender o diagrama de Linus-Pauling, por que ele é útil para a gente, vamos partir de uma pergunta muito básica, que é o seguinte. Se cargas negativas se repelem, ou seja, se elétrons se repelem, como é possível haver 32 elétrons em uma única camada? Ou seja, como é possível na quarta, na quinta, caberem 32 elétrons? Eu vou tentar explicar para vocês como é possível haver 32 elétrons em uma única camada, porque entendendo como é possível caber 32 elétrons em uma camada, eu sei como é possível caber 18, como é possível caber 8, como é possível caber 2 elétrons em uma única camada. Tudo bem? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a quarta camada de um átomo, que cabe em 32 elétrons, e vou estudar ela separadamente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu átomo, vou pegar a minha 1, 2, 3, 4, vou pegar a minha quarta camada, que seria essa quarta camada, e vou estudar ela separadamente. Ou seja, eu vou, por enquanto, ignorar essas primeiras camadas, essas últimas, e estudar separadamente a quarta camada. Depois que eu estudar separadamente a quarta camada, eu volto e explico as demais. Então, agora a gente vai tentar entender como é possível haver 32 elétrons, e aí, no caso, eu vou pegar a minha quarta camada para estudar. Galera, vamos lá. Alguns princípios para a gente compreender, para a gente trabalhar essa ideia de como é possível caber 32 elétrons em uma única camada. Primeira coisa, gente, se os elétrons se repelem, então eles devem estar o mais afastado possível um dos outros. Ou seja, os 32 elétrons da quarta camada têm que estar o mais distante possível um do outro, porque elétrons se repelem, ou seja, eles vão tender naturalmente a estar mais distante possível um do outro. Tranquilo? Então, basicamente, se a gente souber a posição dos elétrons ao redor da camada, a gente pode explicar como é que os 32 elétrons estão organizados. Só que a gente tem um problema. Como os elétrons são muito pequenos, a gente vai ver que não é possível determinar exatamente a posição de um elétron ao redor do núcleo. Ou seja, eu não tenho como saber onde exatamente um elétron está ao redor do núcleo. Só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode determinar o que eu chamo de uma região onde há uma probabilidade de encontrar um elétron. Ou seja, o elétron é muito pequeno, eu não consigo determinar exatamente onde ele está ao redor do núcleo, só que eu posso calcular uma região onde eu provavelmente, ou seja, há uma probabilidade de eu encontrar esse elétron. E é basicamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou pegar minha quarta camada, vou estudar a quarta camada, vou tentar distribuir os elétrons ao redor dessa camada, estudando as regiões onde provavelmente, ou seja, onde é possível eu encontrar um elétron nessa quarta camada. Tudo bem? Então, para isso, eu vou fazer uma coisa bem simples. Um átomo ele tem 7 camadas, certo, pessoal? O que eu vou fazer? Vou pegar e vou separar as 7 camadas da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu quero estudar a quarta camada, eu vou destacar ela aqui. A quarta camada cabe em quantos elétrons menos, gente? 32 elétrons, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui do lado, eu tenho uma representação da quarta camada e eu vou, a partir de agora, distribuir esses 32 elétrons nessa camada. Tentando fazer aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior, que é deixar os elétrons mais afastados possível, tudo bem? Lembrando que eu não sei exatamente onde o elétron está, mas eu sei uma região onde provavelmente esse elétron vai estar. Então vamos lá. Para eu distribuir esses 32 elétrons, agora a gente tem que fazer uma abstração aqui, gente. Por quê? Galera, sempre que a gente representa uma camada, a gente representa da seguinte forma. No centro, a gente tem o núcleo do átomo, e aqui essa linha é a minha camada.
Tudo bem? Então, vou colocar aqui a camada. E no caso aqui é a quarta camada. Só que a gente tem um problema. Geralmente a gente representa ela em 2D, ou seja, algo plano. Só que um átomo, na verdade, ele está inserido no nosso universo, e o nosso universo possui 3 dimensões. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora tentar imaginar o átomo possuindo 3 dimensões. Tranquilo? Então só para não ficar muito confuso, eu vou apagar isso daqui. Então vamos lá, só para reforçar, gente, antes de eu apagar. No centro do átomo está o núcleo, tudo bem? E aqui ao redor está a minha camada. Eu vou apagar aqui o núcleo também para ficar um pouquinho mais organizado. Então o que eu fiz aqui, gente? Eu separei o átomo em 3 dimensões. Eu vou chamar essa dimensão vertical de y, ou seja, o eixo y. Essa horizontal de x. E essa terceira aqui, ó, eu vou chamar de z. E essa dimensão seria a dimensão que está para frente e para trás, ou seja, como se estivesse saindo da sua tela ou entrando na sua tela. Tudo bem? Então, de certa forma, eu posso traduzir isso aqui da seguinte forma. Meu eixo y seria tudo aquilo que está acima ou abaixo do meu núcleo. Deixa eu pegar o pincel preto aqui. Então, acima ou abaixo do meu núcleo. O eixo x seria tudo que está à esquerda ou à direita do meu núcleo. E o eixo z seria tudo que está na frente ou atrás do meu núcleo. E agora o que eu vou tentar fazer, gente? Eu vou tentar pegar esses 32 elétrons e distribuir ao redor do núcleo da maneira mais organizada possível, lembrando sempre que 2 elétrons tem que estar o mais distante possível. Galera, como tem 32 elétrons para distribuir, eu vou começar da maneira mais simples possível. Eu vou começar desenhando apenas 2 elétrons. E eu vou colocar eles o mais distante possível. Galera, vamos pensar comigo. Se inicialmente eu tenho só 2 elétrons aqui, tem algum impedimento para esses elétrons rodarem? Ou seja, se só tem 2 elétrons na quarta camada, tem alguma barreira, algo que impeça eles de rodar? Não, né? Então, quando eu coloco 2 elétrons ao redor da quarta camada, os 2 primeiros elétrons que ficam nessa camada, eles têm total liberdade para circular onde que eles quiserem. Então, eles podem estar rodando aqui no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, aonde que eles quiserem. Tudo bem? Porque os 2 primeiros elétrons foram os primeiros dessa quarta camada. E vocês lembram que eu falei para vocês que não tem como eu saber onde um elétron exatamente está, mas eu posso tentar calcular uma região onde provavelmente ele vai estar? Pois é, aí que está a situação interessante. Como os 2 primeiros elétrons da quarta camada podem circular livremente aqui, eles podem estar em qualquer lugar ao redor do núcleo. Se eles podem estar em qualquer lugar ao redor do núcleo, a gente vai dizer o seguinte: eles estão em uma região S de probabilidade de eu encontrar esse elétron. E o que significa essa região S, gente? É qualquer lugar ao redor do núcleo. Ou seja, se esses 2 elétrons podem estar em qualquer lugar ao redor do núcleo, porque inicialmente só tem os 2 na quarta camada, então eu posso dizer o seguinte: como eu posso encontrar eles em qualquer lugar ao redor do núcleo, eu vou dizer que esses 2 elétrons estão ocupando uma região S, e essa região S, gente, é qualquer lugar ao redor do núcleo. Então, se eu voltar para cá, ó, onde eu estou fazendo minha distribuição eletrônica, eu posso dizer o seguinte: na quarta camada, os 2 primeiros elétrons estão ocupando uma região que eu conheço como sendo a região S. Então, eu vou dizer o seguinte: na camada 4, os 2 primeiros elétrons, então eu tenho o elétron sendo representado aqui em cima, estão ocupando uma região que eu conheço como sendo a região S, e essa região S é qualquer lugar ao redor do núcleo. E por que esses elétrons podem estar a qualquer lugar ao redor do núcleo? Porque eles foram os 2 primeiros elétrons a chegar nessa camada. Então, eles podem rodar livremente, porque inicialmente não tem nenhum elétron impedindo eles de rodar. Então, eu já coloquei os 2 primeiros elétrons da quarta camada. Gente, o total é 32. Eu já coloquei 2, ou seja, ainda falta 30 elétrons. Agora, a gente tem que parar para pensar o seguinte: os 2 primeiros elétrons que eu coloquei, eles tinham total liberdade para rodar onde quisessem, porque eram os 2 primeiros elétrons. Então, eu dizia que eu podia encontrar ele em qualquer lugar ao redor do núcleo, ou seja, na região S. Os próximos elétrons agora, gente, eles não podem circular livremente ao redor do núcleo mais. Eles têm que estar organizados ao redor desse núcleo. Então, se a gente pudesse imaginar onde é mais provável encontrar os próximos elétrons, seria da seguinte forma: distribuídos nos eixos Y, X e Z.
Ou seja, agora, depois dos dois primeiros elétrons, provavelmente eu iria encontrar os elétrons ou em cima do núcleo, ou abaixo do núcleo. E galera, eu estou colocando contra cor aqui só para diferenciar dos dois primeiros elétrons, tudo bem? Então teria um elétron acima do núcleo, outro abaixo do núcleo, outro à esquerda do núcleo, outro à direita do núcleo, outro para frente do núcleo, outro para trás do núcleo. Perceberam o que eu fiz aqui? Os dois primeiros elétrons que eu coloquei, que estão na região S, podem estar circulando livremente. Os próximos agora não podem estar livremente, eles têm que estar circulando de uma forma onde é mais provável encontrar eles ou no eixo Y, ou no eixo X, ou no eixo Z. Ou seja, ou para cima ou para baixo do núcleo, ou para a esquerda ou para a direita do núcleo, ou para frente ou para trás do núcleo. Tudo bem? Agora, conta comigo, gente. Quantos elétrons eu coloquei aqui nos eixos? Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Não foi? Se eu coloquei 6 elétrons ao redor do eixo, primeiro, eu vou chamar essa região no eixo de região P. Então, a região P está distribuída entre os eixos Y, X e Z. E nessa região P cabem até 6 elétrons. Então, voltando aqui para onde eu estava fazendo a distribuição eletrônica, os primeiros elétrons, os dois primeiros, ficam na região S. Agora, os próximos 6 elétrons, então eu vou representar o elétron sempre em cima, os próximos 6 elétrons estão ocupando uma região que eu conheço como sendo região P, e essa região P são as regiões onde é possível encontrar o elétron nos eixos, em cima ou abaixo do núcleo, à esquerda ou à direita do núcleo, para frente ou para trás do núcleo. Então, quantos elétrons já distribuí até agora, gente? Eu posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou eu posso olhar para o lado de cá, 2 elétrons eu coloquei numa região S, 6 elétrons numa região P, todos eles na mesma camada. Então, o número de baixo aqui está representando a camada. Então, vamos lá, gente. Eu já coloquei, no total, 8 elétrons. Eu preciso chegar em 32 elétrons. Agora, pensa comigo, gente. Os dois primeiros elétrons que eu coloquei tinham liberdade para circular ao redor do núcleo. Os outros que eu coloquei já não tinham mais liberdade. Então, era mais provável encontrar ele ao longo dos eixos. Agora, os próximos elétrons vão estar mais limitados ainda. Então, vou pegar uma outra cor aqui só para diferenciar. Vou pegar vermelho. Os outros elétrons vão estar mais limitados ainda. E para evitar repulsão com outros elétrons, agora o mais provável de encontrar esses elétrons não é mais nos eixos, mas entre os eixos. Então, os próximos elétrons que eu vou colocar, é mais provável de encontrar eles ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Só que também existem eixos, gente, em 3D, ou seja, um eixo entre a esquerda e o para frente do átomo, entre a direita e o para trás do átomo, ou seja, tem várias regiões entre os eixos. Se a gente pudesse trazer uma explicação melhor para onde esses elétrons estariam, a gente poderia dizer o seguinte: eles estão localizados nas regiões diagonais em relação ao núcleo. Então imagina toda a diagonal possível em relação ao núcleo. Essas diagonais seriam as regiões onde é mais possível eu encontrar os próximos elétrons. Não dá para eu fazer aqui, gente, porque esse desenho é bastante limitado, porque apesar de eu estar tentando fazer ele em 3D, ele é 2D, tudo bem? Mas eu já vou dizer o seguinte: se a gente traçar todas as regiões possíveis de encontrar um elétron a partir de agora, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ter 10 elétrons, e essa região, que eu vou imaginar que seriam as diagonais, ou seja, entre os eixos, eu vou chamar de região D. Ou seja, os próximos 10 elétrons, lembrando que o elétron sempre representa em cima, os próximos 10 elétrons estão ocupando uma região D, e essa região D seria a região entre os eixos, ou seja, a diagonal em relação ao núcleo. Só que, pessoal, a gente ainda tem um problema. Se a gente considerar todas essas regiões que a gente fez até agora, a gente teria 2 elétrons numa região S, ou seja, disponível para rodar ao redor do núcleo, 6 numa região P, ou seja, nos eixos, 10 numa região D, o que seria a região D? Entre os eixos. E se a gente for somar, até agora a gente tem 18 elétrons. No total, na quarta camada, cabem 32. Ou seja, ainda faltam 14 elétrons para distribuir. Agora, pensa comigo, gente.
os próximos 14 elétrons estariam ainda mais limitados para rodar ao redor do núcleo, porque já tem 18 elétrons aqui. Então, os próximos elétrons teriam que ficar ainda mais apertados, por assim dizer. E eles ocupariam uma região que eu chamo de região F. Tudo bem? E o que seria essa região F? É a região agora entre o eixo e a própria diagonal, que seria a região D. Ou seja, você pode imaginar que é a diagonal da diagonal. Os espaços, ou seja, os espaços que estão sobrando ao redor do núcleo. Então, por exemplo, teria elétron aqui, 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 aqui. E aí você tem que imaginar agora em 3D, para frente e para trás do núcleo também, tudo bem? E se a gente faz todas as possibilidades de encontrar um elétron nessas regiões, a gente vai ver que podem ter até 14 elétrons. Então aqui, de novo, eu represento o 14, que é a quantidade de elétrons em cima, e 14 elétrons numa região F. Lembrando que essa região F seria como se fosse a diagonal da diagonal. Tudo bem? Eu sei que é um pouco complicado da gente imaginar isso, ainda mais que a gente está fazendo aula online, mas tentem imaginar que, de alguma forma, os elétrons estão tentando se encaixar. E à medida que eu vou aumentando a quantidade de elétrons, vai sobrando menos espaços, e eles têm que se encaixar nos espaços que estão sobrando. Tudo bem? Então, galera, em resumo, a gente tem o seguinte. Na quarta camada, os dois primeiros elétrons ficam numa região que a gente conhece como sendo a região S, que é uma região qualquer ao redor do núcleo. Os próximos 6 elétrons ficam numa região P, que seriam as regiões que sobrepõem os eixos Y, X e Z. 10 elétrons ficariam nas regiões D, que seriam as regiões entre os eixos X, Y e Z. E 14 elétrons ficariam na região F, que seriam as regiões entre as diagonais, seria a diagonal da diagonal. Tudo bem? E galera, agora uma coisa muito importante, que a continuação dessa aula depende muito disso, então bastante foco aqui agora. A gente pode tentar analisar a energia dos elétrons em cada região onde eu posso encontrar um elétron. Tudo bem? Se a gente fizer isso, a gente vai ter a seguinte relação. Pensa comigo, gente. Os dois elétrons que estão na região S, eles foram colocados naquela região primeiro. Eles foram o primeiro a ocupar a quarta camada. Ou seja, eles têm uma liberdade maior. A liberdade deles é bastante grande. Ou seja, a gente diz que ele tem uma baixa energia. Por quê? Porque ele não está disputando espaço com nenhum elétron. Tudo bem? Então, os dois primeiros elétrons que entram naquela região têm uma baixa energia. Se a gente for pensar agora, os elétrons da região P, eles passaram a ocupar a quarta camada agora em conjunto com os dois primeiros elétrons. E eles tiveram que ocupar regiões cada vez mais estreitas. Ou seja, de certa forma é como se eu tivesse que organizar melhor esses elétrons. E dessa forma eu tenho que gastar um pouco mais de energia para organizar esses 6 elétrons. Eu digo que a energia da região P, ou do orbital P, ela é mediana. Tudo bem? Então, a energia dessa região P ela é mediana. O que eu posso fazer agora também? Analisar a energia da região D. Galera, os elétrons que estão na região D agora têm que disputar ainda mais espaço. Ou seja, eles têm que estar ainda mais organizados. E eu tenho que gastar mais energia ainda para organizar esses 10 elétrons nessa região D. Então aqui eu já começo a ter uma alta energia. Ou seja, a energia que é necessária para manter esses elétrons organizados nessa região D é alta. Agora pensa comigo, gente. E agora a região F? Na região F eu tenho 14 elétrons, disputando espaço com todos esses outros elétrons. Ou seja, o gasto de energia para manter 14 elétrons na região F é muito, mas muito alta. Então, a gente pode pensar na camada em termos de energia. A região S, onde tem mais liberdade para circular, é uma baixa energia. E à medida que os elétrons precisam, entre aspas, disputar espaço ou se organizar melhor, a energia necessária para ter essa organização vai aumentando. Então, se a gente for pensar, a região S é de mais baixa energia e a região F é a de mais alta energia. E galera, agora vamos voltar àquela pergunta, né? Se cargas negativas se repelem, como é possível haver 32 elétrons em uma única camada? A resposta mais simples vai ser porque os elétrons estão separados em regiões diferentes. Tudo bem? Só que vamos lá. Se cada região tem uma energia
baixa, mediana, alta ou muito alta, a gente pode responder da seguinte forma. Como é possível, então, haver 32 elétrons em uma única camada? A gente pode dizer o seguinte, os elétrons eles estão organizados em subníveis de energia diferente. Ou seja, como cada região tem uma energia diferente, eu posso dizer que os elétrons estão organizados em regiões, e como cada região tem uma energia diferente, eu posso dizer o seguinte, os elétrons eles estão organizados em subníveis de energias diferentes, tudo bem? E se a gente usar o exemplo da quarta camada, que a gente acabou de ver, a gente pode explicar a divisão de todas as outras camadas, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar novamente minhas 7 camadas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, que são as mesmas que estão sendo representadas aqui, só que agora eu vou separar cada camada em seus subníveis, tudo bem? Ou regiões onde é possível encontrar elétrons. Então, vamos começar pela quarta, que a gente já fez. Na quarta camada tem 32 elétrons. Esses 32 elétrons estão divididos da seguinte forma. 2 elétrons ocupam o subnível S, ou a região de probabilidade de encontrar um elétron, que a gente chama de S. 6 elétrons no P, 10 elétrons no D, 14 elétrons no F. Lembrando que o F possui mais energia e o S possui menos energia. Tranquilo? Galera, vamos lá. A quinta camada possui também 32 elétrons, ou seja, possui a mesma quantidade de elétrons. Então, a quinta camada também vai ficar dividida da mesma forma. 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Tranquilo? Agora vamos reparar o seguinte. A terceira camada e a sexta camada. As duas possuem 18 elétrons. Tranquilo? Vamos dividir os elétrons dessas duas camadas agora. Vou começar com a terceira camada. Na terceira camada tem 18 elétrons. 2 desses elétrons ocupam o subnível ou região S. 6 ocupam a região P. 10 ocupam a região D. E na camada 6, a mesma coisa, porque também tem 18 elétrons, né? 2 elétrons estão no S. 6 elétrons no P. 10 elétrons no D. Total aqui, se a gente somar, 2 elétrons com 6, 8, com 10, 18 elétrons. Tranquilo? Então vamos lá. A sétima camada possui 8 elétrons. E ela é idêntica à segunda, que também possui 8 elétrons. Como fica a divisão dessas duas camadas, então? Vamos começar pela sétima. A sétima possui 8 elétrons. 2 elétrons ocupam a região S. 6 elétrons ocupam a região P. Da mesma forma, a camada 2. 2 elétrons ocupam a região S. 6 elétrons ocupam a região P. Tranquilo? Por fim, resta apenas a minha primeira camada. Na minha primeira camada tem apenas 2 elétrons. Então, ela é a divisão mais simples, que na verdade os 2 elétrons vão estar onde? Na região S. Então, ela fica 1s2. Tranquilo? Galera, aqui a gente tem a primeira estrutura daquilo que a gente chamou de diagrama de Linus-Pauling, que nada mais é do que aquele diagrama que eu trouxe lá no início da aula para vocês, tudo bem? Só que ainda falta uma coisa para a gente observar. Aqui está a divisão das camadas em cada subnível, S, P e D, e F, né? Só que ainda falta a gente explicar uma coisa. O que são essas setinhas aqui, ó, do diagrama de Linus-Pauling? Galera, para a gente responder isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a divisão por camadas e vou fazer agora a distribuição dos elétrons ao redor das camadas utilizando aquele modelo atômico lá de Bohr. Tudo bem? A representação do modelo atômico de Bohr, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aquela ideia que a gente teve no início de seguir camada por camada, colocando o máximo de elétrons e passando para a próxima camada. Ou seja, eu vou preencher nesse sentido, começando na primeira camada até chegar à sétima camada. Tudo bem? Se a gente for reparar, eu vou começar, então, pela primeira camada. E como a gente viu, a primeira camada ela possui 2 elétrons e os 2 elétrons estão na região S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu átomo e na primeira camada, lembrando que aqui é o núcleo, na minha primeira camada eu vou colocar 2 elétrons, que são os 2 elétrons aqui, ó, do meu subnível S. Tranquilo? Galera, como eu já preenchi eles, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse subnível com uma seta. Então, como eu já preenchi ele, eu vou passar uma seta cortando. Agora, vamos lá. A próxima camada que a gente tem que preencher
é a segunda camada, porque a primeira já foi completa, certo? Então, na segunda camada, os dois primeiros elétrons ficam na região S. 1, 2. Como eu já preenchi esses dois elétrons, vou passar um traço cortando o 2s. Tranquilo? Agora faltam, na segunda camada, mais 6 elétrons para preencher, para totalizar 8. Só que esses 6 elétrons agora estão na região P. Então, eu vou desenhar eles aqui, ó, como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons restantes. Como eu já preenchi esse subnível, agora eu vou passar um traço cortando o 2p. Então, eu já preenchi a primeira camada, já preenchi a segunda camada. Agora falta qual camada? A minha terceira camada. Na minha terceira camada cabem um total de 18 elétrons. Eu vou começar pelo S, depois o P, depois o D. Só para não ficar muito confuso, gente, eu vou mudar a cor dos elétrons da camada 3, tudo bem? Então, eu vou começar colocando 2 elétrons, e os dois primeiros elétrons dessa camada sempre vão ocupar a região S, tudo bem? Então, como eu já preenchi a região S, vou passar um tracinho nela. Beleza? Na terceira camada, agora eu tenho que preencher a região P. Com quantos elétrons? 6. Então, eu vou colocar os 6 elétrons da região P da terceira camada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu já preenchi esses 6 elétrons, vou cortar a minha região P da terceira camada. Tudo bem? Agora, galera, aqui é que confunde muita gente e é aqui que o diagrama de Linus Pauling faz a diferença. Se a gente fosse pensar, o que seria esperado? Como eu ainda estou na terceira camada, eu já preenchi os dois primeiros elétrons, depois coloquei mais 6 elétrons, não foi? O esperado seria eu colocar mais 10 elétrons na terceira camada, não é? Só que agora lembra comigo daquela parte. Quando eu coloco 10 elétrons na região D, eu estou disputando o espaço com esses 6 elétrons e com esses 2 elétrons da região S. Ou seja, a energia necessária para colocar esses 10 elétrons é muito alta mesmo, como a gente viu lá naquela comparação de energia. E o que acontece? Agora acontece uma coisa muito curiosa. Depois que eu preencho 6 elétrons na região P aqui da terceira camada, um átomo não vai preencher totalmente a terceira camada, ou seja, não vai colocar elétrons no subnível D. Ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro colocar 2 elétrons na quarta camada, ou seja, se a gente voltar aqui na minha setinha, vai acontecer o seguinte, ó. Reparem aqui, vai acontecer o seguinte, eu preencho primeiro a quarta camada com 2 elétrons, e só depois que eu preencher a quarta camada com 2 elétrons, eu volto e preencho a terceira camada com mais 10. Agora, então, que eu já coloquei 2 elétrons na quarta camada, eu volto na terceira camada e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Agora, sim, eu coloquei 10 elétrons na terceira camada. E, galera, agora a gente vai seguindo a seguinte tendência. Depois que nós colocamos 10 elétrons na terceira camada, agora a gente volta para a quarta camada de novo e coloca mais 6 elétrons. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou voltar agora para a quarta camada e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então, agora eu já estou na quarta camada novamente. Só que agora acontece a mesma coisa que aconteceu na terceira camada. O esperado seria eu completar totalmente a quarta camada, ou seja, depois de colocar mais 6 elétrons na quarta camada, seria esperado eu colocar mais 10 elétrons. Só que a mesma ideia que eu tracei com vocês antes. A energia para colocar 10 elétrons na região D é muito alta. Então, um átomo primeiro vai colocar 2 elétrons na quinta camada. Então, agora eu vou para a quinta camada e coloco mais 2 elétrons aqui. Agora eu já estou na quinta camada. Tranquilo? E aí depois, só depois que eu preencho a quinta camada, com 2 elétrons, é que eu volto lá na quarta camada e coloco mais 10 elétrons. Agora sim eu volto na quarta camada e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons.
E galera, agora vai seguindo a mesma tendência. Coloquei 10 elétrons na quarta camada, volto na minha quinta camada e coloco mais 6. Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim, eu vou seguindo a mesma tendência. Eu não vou fazer pro átomo todo, gente, senão vai ficar muito grande, a aula já está bastante comprida, senão vai ficar muito confuso. Então, se eu puder organizar isso de uma forma melhor, a gente tem finalmente o diagrama de Linus Pauling. E cada setinha dessa, gente, indica a ordem que eu vou preencher cada camada. Lembrando que a camada não é preenchida de forma linear, ou seja, eu não preencho completamente a camada, passo para a próxima. Ela vai seguir essa ordem, ou seja, a ordem dessas setas. Tranquilo? Galera, essa aqui foi uma explicação de onde veio o diagrama de Linus Pauling, o que ele representa, como a gente pode montar. Só que para ficar mais fácil, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou para a parte B da nossa aula, que a gente vai ver como usar o diagrama de Linus Pauling na prática.